Amém? Estamos aqui em celebração ao nosso Deus por mais uma data do nosso coral. Louvado seja Deus pela vida de vocês. Eu sei das lutas que vocês têm passado e como Deus tem dado vitórias. Eu fico muito feliz em ver a maneira amorosa como vocês têm levado essa obra. E certamente, como diz a palavra do Senhor, quando a gente faz as coisas em Cristo Jesus, nosso trabalho não é vão. Então, o que vocês têm feito é, acima de tudo, para Deus. A igreja tem sido beneficiada com a piedade de vocês, com o desejo que vocês têm de agradar ao Senhor. Então, que Deus continue fortalecendo vocês, o diácono Adriano, que está à frente, a maestrina, nossa irmã Sara, Axa, vale, né? Axa Sara, o nome dela? Deus seja louvado por isso. Meus irmãos, ainda nessa noite nós temos o privilégio, acho que de umas 3 semanas para cá, a gente vem orando por casais que estão dando ações de graça por mais uma data do seu matrimônio. E nessa noite nós temos a honra de ter mais um casal aqui que dá o culto em ações de graça, e eu queria ter o privilégio de fazer uma oração por eles. Eu queria chamar aqui à frente o nosso irmão o diácono Geaziel e a nossa irmã Alana. E esse culto também está sendo dado em ações de graça. Ontem foi festa, né? Mais um aninho, o primeiro aninho do nosso irmãozinho Otton, né? Então nós louvamos a Deus por isso e queremos convidar a família aqui à frente para que nós possamos orar. A palavra do Senhor diz que, como corpo de Cristo, quando o membro do corpo se alegra, todo o corpo se alegra junto. Então não tem como os nossos irmãos estarem agradecendo a Deus sozinhos. Nós nessa noite também agradecemos a Deus e nos alegramos com as bênçãos que o Senhor tem concedido à vida deles. Amém? Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer. Amém. E tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Amém, meus irmãos. Nós estamos aqui nessa noite para celebrar ao Senhor, e eu queria deixar um texto, como de costume, para o diácono Geaziel e a Alana, que se encontra lá no livro de Cânticos de Salomão. Diz assim a palavra do Senhor, capítulo 8, versículos 6 e 7. Ponha-me como selo sobre o seu coração, como selo sobre o seu braço, porque o amor é tão forte como a morte, e o ciúme é tão duro como a sepultura. As suas chamas são chamas de fogo, são labaredas enormes. As muitas águas não poderiam apagar o amor, nem os rios afogá-lo. Ainda que alguém oferecesse todos os bens da sua casa para comprar o amor, receberia em troca apenas o desprezo. A palavra que eu deixo para vocês nessa noite tem a ver com o amor que Deus gera entre um homem e uma mulher. Diz aqui a palavra do Senhor que esse amor é tão forte como a morte. Só que esse amor, ele leva tempo. Às vezes a gente encontra pessoas que acham que já estão amando à primeira vista, quando na verdade não passa de uma paixão, porque o amor vem com as dificuldades, vem com aquilo que a gente enfrenta. E eu louvo a Deus pelo acompanhamento que eu tenho dado a vocês e tenho visto as lutas que vocês têm encarado juntos, nesse companheirismo, às vezes chorando ali, às escondidas, mas tendo o companheiro ao lado, louvando a Deus pelos privilégios que Deus tem dado a vocês, pelas muitas graças que Ele tem derramado na vida de vocês. Então, que vocês possam cultivar todos os dias esse amor. Ô pastor, e como é que a gente faz isso? A palavra do Senhor nos diz que a quem muito se perdoa, muito se ama. O amor de Deus é provado por nós, pelo o imenso perdão que Ele nos deu. Olhem um para o outro, estejam sempre prontos a perdoar. À medida que vocês fizerem isso, o amor de vocês vai aumentar, o relacionamento e o casamento de vocês vai se tornar cada vez mais forte, e o inimigo não vai encontrar brecha na vida de vocês. O resultado vai ser filhos que olharão para o lado de vocês e terão sempre um referencial de marido, um referencial de esposa. Que Deus abençoe vocês. E eu convido a igreja nesse momento a ficar de pé, e nós vamos orar pedindo ao Senhor que o Senhor os fortaleça,
nesse pacto, nessa aliança firmada diante do Senhor, né? Que Deus esteja guiando os passos dos seus servos. Meu Deus, nós te louvamos, Pai, pelo privilégio de ter alguém como companheiro, o marido tendo a sua esposa e a esposa tendo o seu esposo. Meu Deus, nessa noite nós estamos aqui para te dar ações de graça, pela vida do diácono Geaziel e da Alana, Deus, que um dia firmaram, há 11 anos atrás, firmaram um pacto diante do Senhor, e hoje estão aqui testemunhando da fidelidade que o Teu Espírito Santo tem gerado neles, para que eles possam ser fiel ao Senhor e um ao outro até que a morte os separe. Meu Deus, nessa noite eu te rogo toda sorte de bênçãos, Tu que conhece o coração deles, Tu sabe dos planos e dos projetos que eles têm colocado diante do Senhor, que seja o Senhor a quem esteja a dar o bom êxito e o Teu nome ser glorificado. Recebe a nossa gratidão pela vida dos Teus servos e continua, Deus, fortalecer o amor que só o Senhor pode dar, o amor que é mais forte do que a morte. Pai, assim eu te peço, recebe a nossa gratidão, em nome do Teu Filho amado Jesus, e a igreja diz, amém. A igreja pode se sentar, os irmãos aguardem. Amém, né? Louvado seja Deus. Não deixe de dar ações de graça pelo seu casamento, não. Você só está até hoje com essa pessoa que Deus colocou na sua vida, porque Deus tem lhe dado sabedoria. Deus tem apagado os dardos do inimigo, que vive ao nosso derredor, buscando uma brecha para nos devorar. Então, agradeça a Deus. Não tenha vergonha de fazer isso. Muito pelo contrário. Louve e honre a Deus pelo casamento que Deus tem te dado. Meus irmãos, vamos abrir nossas Bíblias nessa noite para ouvirmos a voz de Deus também através das Escrituras. Lá no livro de Êxodo, capítulo 14, nós iremos ler do versículo 15 ao versículo de número 31. Êxodo, livro de Êxodo 14, do versículo 15 ao 31. Nessa noite eu gostaria de meditar com vocês sobre quando as dificuldades nos parecem insuperáveis. Quando o que olhamos diante de nós são coisas que nós dizemos, não há quem possa resolver, não há quem possa ter uma solução. A palavra do Senhor nos ensina quem é o nosso Deus, e confiantes em nosso Deus, nós podemos enfrentar essas situações sem ter o que temer. Então nós iremos ler esse texto, aqui do Êxodo, capítulo 14, do versículo 15 ao 31. Acompanhe na sua Bíblia, quem estiver sem Bíblia, pode acompanhar aqui no telão também, e depois deixe sua Bíblia aberta para a gente ouvir a voz do nosso Deus. Diz assim: o Senhor disse a Moisés: por que você está clamando a mim? Diga aos filhos de Israel que marchem, e você levante o seu bordão e estenda a mão sobre o mar. As águas se dividirão para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Eis que vou endurecer o coração dos egípcios para que venham atrás de vocês e entrem no mar. Serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, nos seus carros de guerra e nos seus cavaleiros. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, nos seus carros de guerra e nos seus cavaleiros. Então o anjo de Deus, que ia adiante do exército de Israel, se retirou e passou para trás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles, e ia entre o exército dos egípcios e o exército de Israel. A nuvem era escuridão para os egípcios, mas iluminava a noite para o povo de Israel, assim que durante toda a noite os dois exércitos não puderam se aproximar. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor pôs um forte vento leste, que soprou toda aquela noite, fez com que o mar se retirasse, tornando-se terra seca, e as águas foram divididas. Os filhos de Israel entraram pelo meio do mar, em seco, e as águas foram qual muralha, à direita e à esquerda deles. Os egípcios que os perseguiam
entraram atrás deles todos os cavalos de Faraó, os seus carros de guerra e os seus cavaleiros, até o meio do mar. Na vigília da manhã, o Senhor, na coluna de fogo e de nuvem, viu o acampamento dos egípcios e criou alvoroço no acampamento dos egípcios. Emperrou as rodas dos carros dos egípcios, fazendo com que andassem com dificuldade. Então os egípcios disseram: vamos fugir da presença de Israel, porque o Senhor está lutando por eles contra os egípcios. O Senhor disse a Moisés: estenda a mão sobre o mar, para que as águas se voltem sobre os egípcios, sobre os seus carros de guerra e sobre os seus cavaleiros. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o mar, ao romper da manhã, retornou à sua força. Os egípcios fugiram de encontro a ele, e o Senhor jogou os egípcios para dentro do mar. As águas voltaram e cobriram os carros de guerra e os cavaleiros de todo o exército de Faraó, que os haviam seguido no mar. Nem ao menos um deles escapou com vida. Mas os filhos de Israel caminhavam a pé enxuto pelo meio do mar, e as águas lhe eram quais muralhas, à sua direita e à sua esquerda. Assim o Senhor livrou Israel naquele dia das mãos dos egípcios, e Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. Israel viu o grande poder que o Senhor havia usado contra os egípcios, e o povo temeu o Senhor e confiou no Senhor e em Moisés seu servo. Que Deus aplique sua palavra em nossos corações. Meu Pai, tenhas misericórdia de nós. Tu que conhece o nosso coração, Tu que conhece a nossa vida. Tu diz na Tua palavra que antes que as palavras cheguem aos nossos lábios, o Senhor já conhece, o Senhor já tem entendimento de todas elas. Nessa noite te pedimos, fala ao nosso coração, que a Tua palavra, Senhor, encontre lugar e sentido em nossas vidas. Eu te peço assim, tenhas misericórdia de nós, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém, amém. A igreja pode se assentar? Meus queridos irmãos, nessa noite meditaremos sobre quando as dificuldades nos parecem insuperáveis. E é fato que nessa vida, meus irmãos, temos que enfrentar situações que parecem insuperáveis. Não precisa ser um crente, um cristão para entender isso, nem precisa também ser um ateu para saber disso. Todos nós sabemos que haverá momentos na nossa vida em que estaremos diante de situações em que nós clamaremos só à força divina e ao poder divino, porque não teremos condição de resolver, não teremos a saída sob controle e nós precisamos nos voltar a Deus. Muitas vezes isso pode acontecer numa enfermidade que nos toca, numa doença. Às vezes pode vir em problemas dentro da família, em relacionamentos ali que foram quebrados e que muitas vezes estão tão emaranhados que nós não sabemos como resolver. E quando tentamos resolver, parece que estamos tentando apagar uma fogueira com gasolina. Parece que a fogueira se torna ainda maior. Meus irmãos, são diante dessas situações que a gente fica em desespero. Mas eu quero lhe dizer uma coisa. Há um problema insuperável, muito maior do que uma enfermidade e muito maior do que um problema que pode acontecer dentro da família. E a Bíblia chama esse problema de pecado. Para nós, o pecado, pelas nossas próprias forças, é algo insuperável. Ele cria um abismo entre nós e Deus. Deus é santo e nós somos pecadores. E por nossas próprias forças somos incapazes de oferecer de forma justa, pura e santa os nossos sacrifícios a Deus. Ao saber disso, no mínimo, ficamos desesperados, porque o que fazer então? Já que somos pecadores e Deus é santo. Meus queridos irmãos, o pecado que habita em nós é uma dessas dificuldades que nos parece insuperáveis. E eu quero lhe dizer que o nosso Deus é Deus que nos dá vitória sobre situações que nos parecem insuperáveis. Meus irmãos, quando as dificuldades parecem insuperáveis, nós devemos nos lembrar que Deus está conosco. O Deus que se revela nas Escrituras, que descortina a si mesmo diante de nós, é um Deus que diz: eu estou com você. E aquilo que lhe parece insuperável, seja os problemas dessa vida e seja o pecado que habita no seu coração, eu estou aqui pronto para com você vencer este problema. Eu queria que você observasse esse texto. Esse texto conta-nos uma história bem emblemática
na história do povo de Israel. Deus tira o povo de Israel do Egito, que estava sofrendo a opressão dos egípcios, e Deus conduz então este povo à terra prometida. Levanta um homem chamado Moisés, e junto a Moisés, Arão, e eles servem como um canal de Deus para conduzir o povo e trazer a voz de Deus ao coração do povo, para que o povo fosse guiado não por Moisés e Arão, mas pelo próprio Deus. Porque quem livra Israel do Egito, irmãos, não é Moisés. A palavra do Senhor diz que quando Deus chama Moisés, Moisés vai a Deus: Senhor, eu sou pesado de língua. Alguns historiadores dizem que é provável que ele tivesse alguma gagueira, ele não fosse tão eloquente, não soubesse falar tão bem. Então ele começa a dar uma desculpa e diz: e Deus: não, Moisés, não é por assim, chama Arão, você é o que eu escolhi para tirar o povo dessa terra e levar para o cumprimento das minhas promessas. Irmãos, é Deus quem age por meio de Moisés e por meio de Arão, porque é Deus que nos faz ser vitoriosos diante daquilo que nos parece insuperáveis, insuperável. Então o povo sai, Deus conduz esse povo, Deus faz milagres e tira o povo ali do Egito, mas tem um problema. Quando Deus está levando este povo em direção à terra prometida, aparece um obstáculo insuperável. Aquela multidão que vai seguindo Moisés agora se depara diante de um mar chamado Mar Vermelho. E diante daquele Mar Vermelho, Deus então vai se manifestar mais uma vez. E por que Deus não poderia conduzir por outra área, por outro lugar, para que o povo não passasse por meio do Mar Vermelho? Porque muitas vezes Deus nos coloca em situações insuperáveis para nós, para que nós reconheçamos quem Ele é, e para que saibamos que Ele é Deus poderoso. Meus irmãos, Israel havia sido tirado do Egito, e Israel precisava aprender quem era o Deus a quem eles iriam adorar na terra de Canaã, e cada experiência de dificuldade que Israel passou ali na condução de Deus, ali naquele povo, era para que o povo soubesse quem é Yahvé, quem é Deus. E é exatamente diante do Mar Vermelho que essas palavras que nós acabamos de ler aqui foram ditas. Deus fala com Moisés e mostra qual é a estratégia dele para que aquela situação que aparentemente insuperável, né, como é que ele iria resolver aquela situação. E eu acredito que observando esse texto aqui, nós iremos aprender como Deus, Ele age diante do que nos parece insuperável. Eu queria que você pudesse aprender mais um pouco de quem é Deus, para que ao sair daqui, diante daquilo que você tem contemplado, você pudesse saber que Deus está com você, e Ele é o Deus que pode, e se Ele quiser, Ele lhe dará a vitória, mesmo que te pareça algo que não tem como vencer, algo impossível, algo insuperável para você. Então vamos observar aqui o texto bíblico. Primeiramente, meus irmãos, Deus, Ele conduz o seu povo na direção que deve agir. O nosso Deus é um Deus que, quando Ele está à frente de nós, guiando o seu povo, guiando a sua igreja, guiando cada um de nós, é Ele que nos dá a direção. É Ele que diz como devemos agir. Nós, como congregacionais, nós acreditamos, irmãos, que uma das formas que Deus usa também para nos dar direção como igreja, é quando em assembleia votamos por aquilo que devemos fazer. Entendendo o que Deus quer, então nós dizemos sim, é nessa direção que vamos, e entendemos que ali Deus está manifestando a vontade dEle, seja para nos abençoar, seja para nos provar. Meus queridos irmãos, o Deus que nos conduz é o Deus que nos dá a direção. Deus é quem dá a direção a Israel diante do Mar Vermelho. A sua ordem diante do mar foi a seguinte, observe no versículo 15. Ele diz assim, versículo 15: o Senhor disse a Moisés: por que você está clamando a mim? Diga aos filhos de Israel que marchem. Meus irmãos, pare um pouco. Está lá aquele mundel de água. Está lá aquele mar diante do povo. Aí Deus diz a Moisés: olha, diz ao povo, marchem. É um exercício de fé. Ou seja, como a gente vai marchar? Como é que a gente vai passar sobre essas águas? São muitas águas, o exército vem atrás, eles vão nos destruir. Mas é Deus que está dando a ordem. É Deus que está usando Moisés ali como instrumento para dizer ao seu povo: sigam adiante, porque eu estou com vocês. Porque embora este mar pareça que vai
fazer vocês perderem a guerra, que vocês vão morrer por aí, não é verdade, porque eu estou com vocês. Meus queridos irmãos, o plano de Deus era salvar o seu povo de uma forma extraordinária. Dizer, marchem diante de um mar, é no mínimo aguardar que algo grandioso pudesse acontecer. E Moisés então diz ao povo, né, obedecendo a Deus, marchem. Moisés levantaria ali o seu bordão e estenderia a sua mão sobre o mar, e o que é que aconteceria com o mar? O mar se abriria, meus irmãos. Como se isso fosse pouco, diz a palavra do Senhor, que o povo passaria por sobre aquele mar a pés enxutos. Se não fosse a pés enxutos, seria um atoleiro. O povo não chegaria no meio. Seriam alvos fáceis para quem viesse atrás. Mas a obra de Deus foi tão extraordinária, e Deus assim havia planejado, que o povo passaria por meio do mar a pés enxuto, ou seja, no seco. Deus, irmãos, tem uma forma extraordinária de nos fazer vencer o que nos parece insuperável. Deus tem sua forma que muitas vezes foge ao nosso padrão de resolver aquilo que nos parece insuperável. O que o povo precisava era apenas de uma coisa que eu gostaria muito que você pudesse, movido pelo Espírito Santo, fazer nessa noite. Acreditar que Deus está com você. Colocar a sua fé em Cristo Jesus e saber que Deus está com você. Meus queridos irmãos, Deus tem a direção para vencermos as dificuldades, e é a Ele que precisamos ouvir. Mas pastor, como é que eu posso ouvir a voz de Deus? Na palavra. A Bíblia Sagrada é Deus revelando a sua vontade e a sua direção para nós. Às vezes tem gente que diz assim, mas pastor, tem coisas tão específicas na minha vida que eu não sei bem qual é a direção que Deus me dá. Mas quando nós nos voltamos para a palavra, o que é que nós temos? Princípios. Nós temos Deus revelando-se a si mesmo. E quando Deus revela o que agrada a Ele, Ele quer que nós, como seu povo, saibamos que, baseados nesses princípios que Ele revela de si mesmo, possamos tomar as nossas escolhas. Possamos escolher entre aquilo que agrada a Deus e aquilo que o inimigo deseja que nós venhamos fazer. Meus queridos irmãos, a Bíblia Sagrada, ela nos revela a direção que Deus tem para nós. Portanto, não deixe para ler a Bíblia só no fim de semana. Leia diariamente. Alimente sua alma. Busque não só entender as histórias que a Bíblia narra, mas busque os princípios, aquilo que revela Deus para você, aquilo que nos dá forças para confiar em Deus quando estivermos diante dos mares vermelhos da vida. Meus irmãos, na palavra encontramos a sabedoria para enfrentar os empecilhos da vida, inclusive como vencer o pecado, porque o propósito maior das Escrituras é nos mostrar isso. Nós não temos forças para vencer os nossos pecados. É verdade que na nossa mentalidade natural a gente pensa o seguinte: eu fiz o mal, preciso fazer um bem para compensar. Não é assim que a gente muitas vezes pensa, né? Como se Deus estivesse com uma balança avaliando o que está pesando mais, você fez o que é certo ou você fez o que é errado. Não é assim, meus irmãos, que a gente vai resolver. Nós nunca seremos capazes de equilibrar a balança se assim pensarmos, porque os nossos pecados, irmãos, nos condenaria diante de Deus, porque os nossos pecados causariam morte na nossa vida. Mas Deus tem uma solução para isso. E onde é que nós encontramos a direção de Deus para resolver esse problema do pecado? Essa inclinação que está dentro do nosso coração para desobedecer a Deus e fazer aquilo, não que Ele quer, mas aquilo que nós queremos. Na palavra. É a Bíblia Sagrada, irmãos, que nos dá a direção. Ela é como diz o salmista, ela é luz para o nosso caminho. Ela é como aquele candeeiro que você coloca diante de si, ele vai iluminando para que você não tropece, mas para que você ande com sabedoria. E à medida que nós então alimentamos a nossa alma com a palavra, nós recebemos a direção de Deus para lidar com coisas que nos parecem insuperáveis, coisas que nos parecem impossíveis. Deixa eu ser mais prático com você. Eu não sei qual foi o diagnóstico que você recebeu essa semana. Não sei. Não sei se foi aquele diagnóstico triste que diz assim, para você agora, só tratamento. Ou talvez pior do que isso. Essas são as palavras dos homens. Mas quando nós escutamos a direção de Deus, Deus é poderoso para nos dar uma direção totalmente diferente. Ele é capaz de, inclusive, mudar a nossa percepção daquilo que oprime a nossa alma. Quando o apóstolo Paulo, certa vez, orava a Deus e dizia assim: Pai, tira de mim esse espinho na carne, que é um mensageiro de Satanás que me oprime, que me faz o mal.
Deus tirou? Não tirou. Porque muitas vezes na direção que Deus dá, é uma direção que foge às nossas expectativas. Deus disse então a Paulo: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Paulo, quando você está fraco, você depende mais de mim. Quando você está fraco, você está forte. Enquanto você confia nas suas próprias forças, você está fraco. Mas quando você confia em mim, você está forte. Paulo entendeu isso, a voz de Deus ressoando no seu coração, ele dando direção naquela situação. Então ele diz: Senhor, por mais me gloriarei nas minhas fraquezas, porque quando eu estou fraco, aí é que eu estou forte. Meus irmãos, diante daquilo que ouvimos essa semana que passou, olhemos para as Escrituras. Nós temos um Deus que nos dá a direção diante daquilo que nos parece insuperável, e sabendo quem Ele é, nós buscamos: Senhor, me faz ouvir. Como Ele está fazendo você ouvir nessa noite? A voz dEle, não a minha, a voz da palavra, o que Ele está revelando de si mesmo na palavra. Vejamos ainda outra forma, irmãos, do agir de Deus diante do que nos parece insuperável. Há algo mais que esse texto nos revela do nosso Deus. Em segundo lugar, irmãos, Deus, Ele glorifica o seu nome nas nossas adversidades. Quando algo é insuperável, impossível por nossas próprias forças de resolver, Deus coloca essas situações para que Ele seja glorificado. Isso quer dizer o seguinte: no final de uma situação extremamente difícil que passa, Deus, Ele não quer dividir a glória dEle com você nem com os médicos. Ele diz: toda a glória é minha, porque é eu quem ajo diante daquilo que te é impossível. Nossas dificuldades, irmãos, não são postas por acasos em nossa vida. O que é o acaso? Uma definição simples e direta de acaso é uma força louca. O que é o acaso? É deixar uma força sem direção agir na nossa vida. E às vezes o homem sem Deus, ele age assim, como não, deixa a vida guiar, deixa a vida nos conduzir para alguma direção, porque não tem algo a controlar o nosso destino. Meus irmãos, a nossa vida está debaixo do cuidado de Deus. Deus é soberano. E nada que nos acontece é por acaso. Deus ter posto Israel diante do Mar Vermelho não foi posto, eles não foram postos ali por acaso. Se você observar, pegue um mapinha atrás da sua Bíblia depois, e você vai ver que havia um caminho muito mais simples e muito mais rápido para Israel chegar à terra de Canaã. Duraria bem menos tempo. Mas Deus, quando vai tirando Israel, coloca exatamente nos lugares mais difíceis. Deus coloca Israel diante de um mar vermelho, um mar imenso que agora, e detalhe, com o inimigo nas costas, pronto para destruí-los. Meus queridos irmãos, Deus põe dificuldades diante de nós para que o seu nome seja glorificado, para que no final toda a glória seja dele, para que no final nós possamos dizer: Senhor, a minha salvação não depende das minhas forças, do que eu fiz ou do que eu vou fazer. A minha salvação depende do Senhor, que age para me salvar, que age através do seu Filho para nos dar o perdão e nos dar a certeza da glória eterna. Meus irmãos, Deus endurece o coração de Faraó para perseguir o povo. Veja o que diz o versículo 17, na parte A. Diz assim, Êxodo 14, 17: Eis que vou endurecer o coração dos egípcios, para que venham atrás de vocês e entrem no mar. Perceba quem está falando aqui, é Deus que está dizendo: eu vou endurecer o coração de Faraó. O que é endurecer o coração de Faraó aqui nesse contexto? Mudar a decisão que ele havia tomado, fazer com que Faraó agora corresse atrás de Israel para matar Israel. Pastor, que coisa estranha. Deus usa um povo, endurece o coração de alguém, para que esse coração duro venha atrás de mim para me matar. É possível isso, meus irmãos? Deus está no controle de todas as coisas. Eu quero que você entenda que não foi por acaso o que aconteceu de Israel estar ali diante daquele mar vermelho. Deus endurece o coração de Faraó. E aí no versículo 17, ainda na parte B, veja o que diz: serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, nos seus carros de guerra e nos seus cavaleiros.
algo que se repete muito nessa passagem, é Deus dizendo o seguinte: nos seus carros de guerra e nos seus cavaleiros, nos seus carros de guerra e nos seus cavaleiros. Por 3 vezes essa expressão aparece. Você sabe por que essa expressão aparece 3 vezes? Porque era a maior nação, a nação mais poderosa daquela época, com todo o seu exército, com todo o seu poder bélico, agora voltado para um povo que não tinha sequer uma flecha para combater. Mas aí, quem ia combater por este povo? Deus. Para que depois que aquele exército e todos os seus carros de guerra e todos os seus cavaleiros fossem derrotados, apenas o nome dele fosse glorificado. No final, o que Deus queria era o seguinte: no final, quando vocês verem a destruição, vocês não vão dizer, foi eu que fiz, foi a minha inteligência, foi os meus recursos. No final você vai dizer, foi Deus quem fez. Foi Deus quem fez. Deus está colocando você numa situação que você tem dito, eu não vou conseguir superar. Está difícil, não sei o que fazer. Eu quero que você entenda que Deus está com você em Cristo Jesus. Deus te ama porque você está em Cristo Jesus. E Deus, irmãos, Ele nos coloca em situações como essa, para que depois que passar, você olhe pelo retrovisor e diga o seguinte: foi Deus quem fez. Foi Deus quem mudou o coração. Foi Deus quem abriu a madre. Foi Deus quem curou. Meus queridos irmãos, Deus, Ele se revelaria aos egípcios por meio daquilo que faria de bem para o seu povo. No versículo 18 diz assim, observe na Bíblia: e os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, nos seus carros de guerra e nos seus cavaleiros. Meus irmãos, Deus revelou o problema com os egípcios, resolveu o problema com os egípcios, para que todos glorificassem o seu nome. Um problema, a maior nação do mundo, imagine, seria hoje os Estados Unidos, com todo o seu exército, vindo em direção a nós, paraibanos, para destruir. O que poderíamos fazer? Nada. Mas aí imagine que no final conseguíssemos destruir o exército americano. De quem era a glória? É nossa, é? De Deus. Meus queridos irmãos, nossas dificuldades nos parecem insuperáveis, para que Deus seja glorificado. Essa semana entenda isso. Deus terá o seu nome glorificado na sua vida, diante do que você está julgando impossível de ser resolvido. Talvez na próxima semana, quando nós nos encontrarmos, você vai dizer: pastor, graças a Deus, confiante em Deus, eu vi Deus fazendo o que eu não poderia fazer, o que os meus recursos não poderiam fazer, Deus fez. E você vai entender que era Deus que estava com você e que você não tem que temer quando as coisas te parecerem insuperáveis. Meus irmãos, Deus não reparte a glória dele e a glória da sua salvação com ninguém. Deus não quer, e Ele não vai, no final de tudo, dizer: ah, mas você fez um pouquinho e eu fiz a outra parte. O que foi que você fez na cruz do Calvário? Você não fez nada. O que você fez quando Jesus estava derramando seu sangue, quando Ele estava sendo zombado pelos homens? O que foi que você fez? Você não fez nada. Ele fez tudo por você. E Ele fez tudo por você, te dando a salvação diante do teu pecado, para que você possa dizer: glória a Deus e não a mim. Ele não reparte a glória dele com ninguém. Meus queridos irmãos, Deus está conosco e dele vem o livramento e a vitória sobre as dificuldades que julgamos impossíveis. Mas eu também quero ser realista com você. Às vezes Deus tem uma maneira diferente da nossa de agir. Às vezes aquilo que nos parece insuperável não vai mudar. Não vai mudar. A gente queria tanto que se resolvesse mudar, se o filho voltasse para o caminho do Evangelho, né? Que aquela situação dentro da família se resolvesse. A gente quer isso, mas na verdade, mesmo estando com Deus, essas coisas não vão mudar. Mas Deus não deixa de agir. Sabe por quê? Porque aquilo que está fora de nós, quando muitas vezes não é mudado, sabe o que é que Deus muda? O nosso coração. Foi o que aconteceu com Paulo. Tira o espinho. Deus não tirou.
Externamente, a situação continua a mesma. Talvez um inimigo, um adversário que o oprimia, talvez até um espinho que tivesse sobre a sua carne, literalmente, não se sabe. Mas a questão é que a situação não mudou. Mas uma coisa mudou ali: o coração e o entendimento de Paulo. Então entenda isso. Porque nessa semana, quando você estiver diante daquela situação, talvez não mude. Você vai continuar chorando e dizendo: eu ouvi a palavra do Senhor, eu sei quem é Deus, mas eu olho, a situação continua a mesma. Não está só se repetindo. E Deus vai te lembrar o seguinte: eu não vou mudar a situação, eu vou mudar o teu coração. É o teu coração que será mudado. Meus queridos irmãos, Deus é o Deus que nos dá livramento para que Ele seja glorificado, para que no final o seu nome seja exaltado. E diante dessa situação aqui com o povo de Israel, é assim que Ele se revela. O Deus que nos coloca diante de situações insuperáveis para que o nome dEle seja glorificado. Caminhando para o final, meus irmãos, Deus ainda nos revela algo mais nessa passagem. Eu queria que você pudesse perceber comigo. Em terceiro lugar, Deus, Ele opera com poder diante das dificuldades. Quando estamos diante de uma situação que nos parece insuperáveis, nós precisamos lembrar do poder do nosso Deus. Do poder do nosso Deus. Daquele que com as suas palavras trouxe à existência o que não existia. Né? Na ciência há uma grande discussão, né? A origem do homem, de onde o homem veio. Nós somos criacionistas. Nós cremos, à luz da palavra, que Deus, Ele traz à existência pelo poder da sua palavra. Aí a escola vai querer inculcar no seu filho e nos nossos filhos o seguinte: não. Nós viemos de uma evolução de micro-organismos, que através de uma grande explosão trouxe à existência os seres humanos. Essa é uma teoria, né, que é posta para os nossos filhos e tentam inculcar na cabeça dos nossos filhos para que a gente abandone o que é mais provável. Porque eu olho para a criação, irmãos, e não tenho como olhar para a criação e não ver tanta sabedoria. Eu olho para vocês, para o piscar dos olhos de vocês, para nós, todos nós aqui, sermos diferentes geneticamente, termos milhões e bilhões de células trabalhando em nós, e dizer: poxa, isso veio de alguns micro-organismos que evoluíram. Né? Seria até mais, eu diria, mais interessante se apresentassem isso como opção, mas apresentam isso religiosamente na escola dos nossos filhos. Eles têm que aprender isso aqui. Se disser o contrário disso, está errado, é reprovado. Meus queridos irmãos, nosso Deus é poderoso, aquele que chamou à existência o que não existia, aquele que tem o controle de todas as coisas, que está controlando cada célula do seu corpo, a vida aí em você, e dele veio o sopro da vida. Ele soprou sobre a matéria, para que a matéria se tornasse um ser vivente, e ainda hoje é assim, porque quando alguém morre, está lá o corpo, e a gente diz: por que ele não continua funcionando? Porque o espírito, o sopro foi tirado dele, o sopro que Deus deu foi tirado, e o espírito foi para Deus, e o corpo volta para a terra de onde veio. É assim. Meus queridos irmãos, este Deus é o Deus poderoso. E Deus, Ele manifesta o seu poder sobre o exército de Faraó nessa passagem, pelo menos de 4 maneiras. Eu vou citar para você rapidamente. Primeira delas, Deus coloca um anjo e uma nuvem entre o exército dos egípcios e o povo dele. O povo do Egito vinha atrás, o exército do Egito vinha atrás, o povo vinha na frente, ou seja, esse exército iria englobar, destruir, massacrar esse povo. Aí o que é que Deus faz? Deus levanta um anjo e coloca entre o exército dos egípcios e Israel um anjo, e detalhe, uma nuvem que deixava tudo escuro para o exército dos egípcios, enquanto uma tocha de fogo ia com o povo de Israel à frente, para que o povo não ficasse perdido ali, mas estivesse sempre na claridade. Meus irmãos, quem é que faz isso? Deus, o Deus poderoso. Deus está manifestando quem Ele é. Eu tenho controle sobre a criação, eu tenho controle sobre a nuvem, sou eu quem ilumino, sou eu quem escureço, sou eu quem dou ordem aos anjos para que os anjos ajam. Mas esse texto ainda nos mostra algo mais do poder de Deus. Veja no versículo 19, primeiramente, né? Diz assim, ó:
Então o anjo de Deus, que ia diante do exército de Israel, se retirou e passou para trás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. Ou seja, Deus controlando o anjo, Deus controlando nuvem, Deus controlando a tocha de fogo para que aquele povo estivesse guardado. Mas ainda, observe no versículo 21, que diz assim: então Moisés se estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor pôs um vento forte, leste, que soprou toda aquela noite, fez com que o mar se retirasse, tornando-se terra seca, e as águas foram divididas. Foi Moisés? Não, foi a ordem de Deus. Deus poderosamente agindo por meio de Moisés. Levanta a mão e o teu bordão, e ali dá a ordem, aquele mar vai se abrir. E foi assim que aconteceu. Quem é que pode fazer isso, irmãos? É Deus dizendo: vejam o meu poder, veja como eu sou poderoso. O mar te parece impossível? Lembre do poder do Deus a quem você serve. Essa situação que você está passando é impossível para você? É insuperável, não tem como superar? Lembre do Deus que se revela aqui, o Deus poderoso. Mas ainda diz o texto, irmãos, que Deus cria também um alvoroço no acampamento dos egípcios, a ponto deles se apavorarem diante de Israel. No versículo 24 e 25, atente na palavra, diz: na vigília da manhã, o Senhor, na coluna de fogo e de nuvem, viu o acampamento dos egípcios e criou alvoroço no acampamento dos egípcios. Emperrou as rodas dos carros dos egípcios, fazendo com que andassem com dificuldades. Então os egípcios disseram: vamos fugir da presença de Israel, porque o Senhor está lutando por eles contra os egípcios. Foi Israel que amedrontou o exército mais poderoso da face da terra na época? Foi Deus. Diante do que nos é insuperável, nós temos um Deus poderoso, um Deus que assombra o adversário, um Deus que faz com que o adversário tema em chegar perto. Mas por fim, Deus ainda arma uma armadilha para concretizar toda a sua estratégia de livramento para Israel. No versículo 27 diz então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o mar, ao romper da manhã, retomou a sua força. Os egípcios fugiram de encontro a ele, e o Senhor jogou os egípcios para dentro do mar. A armadilha de Deus: deixa os egípcios virem. Os egípcios vêm, eles estão acampados lá no meio do mar, achando que vão alcançar Israel. Dada a ordem de Deus, o que é que acontece? O mar se fecha. E quando o mar se fecha e aquele exército começa a ver o mar vindo em direção a eles, se apavoram, mas ali já era tarde. Quem foi que venceu o exército dos egípcios? Deus, que fazia da situação impossível por trás e por diante. Um mar que estava diante e um exército que vinha atrás. Diante daquilo que nos é insuperável, lembre-se que o nosso Deus, em Cristo Jesus, é poderoso. É poderoso. Exerça sua confiança em Deus, o Deus que está contigo. Ele diz para você: eu estou com você todos os dias até a consumação do século. Ele contempla as suas preocupações e ele diz: lance sobre mim aquilo que tem preocupado você, porque eu tenho cuidado de você. Ele diz para você: eu sou socorro bem presente nas tribulações. Não se desespere, porque o que você tem julgado como insuperável, basta uma palavra de Deus para que tudo se resolva. A promessa de Deus se cumpre com um pequeno grande detalhe. E qual é o grande detalhe? O povo atravessou o mar a pés enxutos. Como? Só Deus pode fazer isso. Você pode até dizer: pastor, é difícil acreditar sobre os critérios da ciência no que está narrado aqui. Mas a gente sabe, irmãos, pela fé que o Espírito Santo nos dá, que aqui não é uma história nem um mito. Aqui, irmãos, é o que Deus fez na história do seu povo e faz ainda hoje, se Ele quiser, através de nós e em nós. Meus queridos irmãos, lembremos de que Deus está conosco nessa semana. Não sei o que você vai fazer, não sei quais são as decisões que você precisa tomar amanhã. Talvez algumas coisas difíceis, como sempre, né? Começo de semana, muita coisa para
para resolver, início de semestre, né? Muitas decisões a serem tomadas, mas lembre-se que você está em Deus e Deus está com você. Quem te garante isso é Jesus. Você está em Cristo Jesus. Não deixe o seu coração se apavorar diante daquela decisão difícil que você vai ter que tomar. Esteja com Deus. Peça ao Senhor a direção, a estratégia. Busque na palavra a direção dEle. Deus fez com o que nos era impossível. E eu posso provar a você que Ele fez algo muito mais poderoso do que abrir o mar vermelho por nós. Ele morreu naquela cruz para nos salvar dos nossos pecados. Ele nos salvou na cruz do Calvário, para que Ele fosse glorificado, para que Ele seja glorificado. Na cruz do Calvário, Ele estava superando o nosso problema com o pecado. A gente não podia resolver, né? A gente não podia resolver, mas Ele resolveu. Agora eu pergunto a você, o pecado era o maior problema. Ele resolveu o maior problema que é esse na nossa vida. Ele não resolveria os menores? Você acha que esse problema que você tem julgado impossível de ser resolvido é maior do que o pecado? Não, Ele resolveu o pecado. Ele não resolveria isso que é bem menor? O que é que te falta? O que é que nos falta muitas vezes? Fé. Para não estarmos desesperados, mas estarmos ouvindo a direção da parte de Deus. Portanto, meus irmãos, quando as tuas dificuldades parecerem insuperáveis, lembre-se de que Deus está contigo. Essa é a mensagem de Deus para os nossos corações. Que o Espírito Santo aplique essa mensagem e que essa semana nós possamos estar com os ouvidos atentos para entender tudo que ouvimos nessa noite, vivendo, experimentando, tendo a direção da parte dEle. Vamos ficar de pé e vamos orar. Encerrando, eu vou te dar alguns segundos para você fazer a sua oração diante do Senhor. Peça nessa oração: Senhor, dá-me confiança diante do que eu tenho passado. Deus conhece sua vida, Deus conhece sua família, Deus sabe como anda a sua cabeça, sua mente, seus pensamentos. Apresente diante dEle o que tem preocupado você, e Ele vai certamente te dar a paz que excede todo entendimento. Amém. Meu Deus, nós estamos aqui, Pai, em Tua presença, e nós Te louvamos, Senhor, porque o Senhor se revela a nós de uma forma incrível, de uma forma poderosa, de uma forma extraordinária. Meu Deus, assim como foi com Israel no passado, assim é o Senhor conosco hoje. Meu Deus, o Senhor superou aquilo que nos era insuperável. O Senhor resolveu os nossos problemas mais profundos. O Senhor levou naquela cruz os nossos pecados. O Senhor nos deu perdão, Senhor, quando merecíamos e merecemos por natureza a danação. Nós Te louvamos por isso, Senhor. Toda glória seja dada ao Teu nome. E eu Te peço, Senhor, que no decorrer dessa semana, essa palavra, a Tua palavra, Senhor, ela seja lembrada em nossos corações, para que nós não venhamos nos apavorar diante daquilo que está difícil lá na nossa família, diante daquilo que está difícil na nossa empresa, Senhor. Que o Senhor esteja nos dando direção, nos fazendo lembrar quem Tu és, Senhor, porque Tu és poderoso, Tu és capaz de fazer aquilo que nos é impossível. Age, Senhor, em nossos corações, age, Senhor, em nossas mentes. Eu Te peço assim, recebe o nosso louvor, recebe toda a glória nessa noite. Assim nós Te oramos, assim nós Te pedimos, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém, amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam sobre todos, hoje e para todo sempre. Amém.